Hi everyone, that's Teacher Bruno talking to you again. Olá todo mundo, como estão vocês? Aqui é o professor Bruno conversando com vocês mais uma vez. Excuse me for getting your home. Com licença galera de entrar na casa de vocês so that we can start a very interesting English class. Para que nós possamos começar uma aula de língua inglesa interessante. E sempre aquele recadinho do coração. O inglês bem falado, bem estudado, bem pesquisado é como um cartão de visita, galera. So, today we are going to have very special subjects so that we discuss. Galera, para esta semana nós temos assuntos extremamente especiais. Let's see what we've got. Vamos ver o que nós temos. So, we've got two. Nós temos dois. The first one, Toronto City, Canada. O primeiro, galera, é sobre a cidade de Toronto, no Canadá. Take the knowledge, get around the world so that you travel. Galera, permita que o conhecimento leve vocês para passear. É esta liçãozinha aqui do começo do Toronto City que vai fazer isso conosco. Permitir que, por meio do conhecimento, nós possamos viajar muito, conhecendo uma cidade linda, falante de língua inglesa. The next one will be a review. O próximo vai ser uma revisãozinha muito tranquila de um assunto bem recente, de como falar sobre o passado, galera. Simple past, regular and irregular verbs. It'll be a review. Vai ser uma discussão sobre o passado simples, com o estudo de verbos regulares e irregulares em língua inglesa. Uma super revisão para a gente poder fortalecer cada vez mais este conhecimento. So, what about coming with me? Vamos aqui comigo, galera. So, let's see. Well, this is our city that we are going to use in order to discuss. Toronto City. Essa daqui é a nossa cidade, a cidade de Toronto, que fica no Canadá. Toronto City is a very famous city so that we can find lots of attractions in order to get around it. Esta cidade, a cidade de Toronto, é uma cidade bem famosazinha, bem lá no sul do Canadá, extremamente famosa pelo fato de termos muitas atrações turísticas nela. And it's also a English speaker city. E, logicamente, pertencente ao Canadá, é uma cidade falante de língua inglesa. So let's get to know what we can find there. Vamos lá conhecer o que nós temos dentro do Canadá? Let's see. Vamos ver. Well, let's suppose that we want to walk around the city. Supondo, imaginando que a gente quer fazer um passeio pelo Canadá, algo gostoso, in order to see lots of attractions, in order to see and get to know lots of people. Olha só, fazendo um passeiozinho pelo Canadá, especialmente nessa cidade de Toronto, queremos visitar lugares, conhecer pessoas. One of the attractions is. Uma das atrações é justamente essa daqui, cujo nome, ó, Hop on, hop off, tour. De novo, hop on, hop off, tour. Rapidinho, hop on, hop off, tour. Hop on, hop off, tour. Exato, galera. Linda pronúncia de vocês. É um passeio panorâmico em que a galera bem turista e também quem é de lá vai num double-decker bus. Ou seja, um double-decker bus, o que é isso? É esse ônibusinho muito discreto, né? Nada discreto, bastante aparente. Ele é um double-decker, é um ônibus de 2 andares, iguais àqueles que a gente vê em imagens da Inglaterra, de Londres. E nesse ônibus aí, de 2 andares, é possível ter uma visão panorâmica, uma visão por meio de janelas, de vidro, ou então sem teto algum para poder admirar o que tem na cidade e, logicamente, com explicações de guias de turismo. Let's see something more. Isn't it funny, right? Bastante divertido, não acham? Well, another one that we've got here is Toronto Inner Harbor Tour. Olha só novamente, galera. Toronto Inner
Harbor Tour. One more time. Toronto Inner Harbor Tour. É um passeio pelo Porto de Toronto. Aqui, galera, nós temos o Harbor Tour no Porto de Toronto. This is Ontario Lake. Esse daqui é o famoso Lago Ontário, desta província, dessa espécie de estado onde fica Toronto, no Canadá. Esse daqui é o imenso Lake Ontario, Lago Ontário. E aqui, nessa região, nós temos um porto formado por esse imenso lago. As pessoas fazem passeios turísticos por essa região. We can also see here the CN Tower. Nós temos aqui, podemos ver a Torre CN. It's a very famous attraction and one of the highest buildings for the country. Aqui nós temos a Torre CN, que é considerado como um dos maiores arranha-céus deste país, do Canadá. Well, we also have got Toronto Island Cruise. Nós também temos algo um pouquinho parecido, que é o cruzeiro pelas ilhas de Toronto. Toronto is very famous to see something, lots of islands throughout the space, throughout the territory. A cidade de Toronto ela é também famosa pelo fato de haver pequenas ilhas nos arredores da cidade. E é muito comum fazer esse tipo de cruzeiro, de pequenos cruzeiros, passeios de barcos pelas ilhas fronteiriças de Toronto. Okay? So, really beautiful. We can also consider that, right? Bastante bonito, não é, galera? Nós podemos considerar tudo isso. So, let the knowledge take you around the world. Permita, galera, que o conhecimento nos leve para todo o mundo. Conhecimento tem esse poder. Well, another one is Downtown Toronto Bike Tour. Um outro passeio, uma outra atração bastante na moda é essa daqui, o Downtown Toronto Bike Tour. É um passeio de bicicleta, um passeio ciclístico pelo centro de Toronto. Repita comigo, galera, uma vozinha um pouco anasalada. A palavra centro da cidade em língua inglesa. Observe bem. Downtown. Falamos essa expressão centro da cidade pelo nariz mesmo, Downtown Toronto Bike Tour. É o passeio ciclístico pelo centro de Toronto. Uma curiosidade sobre a palavra Toronto, vale muito bem lembrar. A origem de toda a cidade é uma origem indígena, de povos antigos indígenas que habitavam esta cidade extremamente moderna. A palavra Toronto, ela não tem origem da língua inglesa, não. É uma origem indígena dos antigos povos indígenas que habitavam esta região. Toronto significa ponto de encontro. So, get to know that as a hint. Olha só, muito bom essa dicasinha de conhecimento. Oh, dear God, it's really a little bit frightening. Meu Deus, parece ser até um pouquinho assustador, class. This is one of the most beautiful natural things from all over the world. Galera, isso daqui é uma das coisas naturais mais belas que existem em todo o planeta. Niagara Falls. Novamente, Niagara Falls, as cascatas do Niágara. A gente vê muito isso em filmes, essa super cascata, essa imensa queda d'água, belíssima, que está fazendo a fronteira do Canadá com os Estados Unidos. E isso daqui tem uma representação bastante dentro da fronteira, o marco da fronteira entre o Canadá e os Estados Unidos, em que a cidade de Toronto acaba sendo privilegiada por essa beleza. Cascatas do Niágara. Vemos muito em filmes, vemos muito em desenhos como Woodpecker, como no Pica-Pau também. Really beautiful indeed. Realmente muito belo, galera. Well, now, after our traveling from Canada and all the parts of Canada, agora depois de nossa viagenzinha aqui pelo Canadá, something really beautiful and interesting to be practiced.
Algo bastante bonito e algo bastante prático dentro dos estudos de língua inglesa. How to use the past in English. Como formar o passado em língua inglesa. É tranquilo, galera. Para a gente poder falar sobre o passado em língua inglesa, nós temos uma consideração, o chamado simple past. Simple past, passado simples. Primeiro com os verbos regulares. O que são os verbos regulares? São aqueles, galera, que no presente escrevemos de um jeito, só que quando a gente vai colocar no passado, é só colocar ed, ó, as letras E e D, ed, no final. É só assim. Só que a gente acaba tendo que memorizar quais são os verbos regulares. E é tranquilo de memorizar, pois por meio de exercícios, a prática, a gente acaba garantindo uma boa memória com relação a isso. Então, verbo regular, aquele que no presente a gente escreve de um jeito, só que no passado é só colocar ed. Por exemplo, a palavra to work, trabalhar, para poder falar trabalhou, trabalhei, trabalharam, trabalhava, worked. Olha só, to wash, lavar, dizendo lavou, lavei, lavaram. Washed, ganhou o ed. To call, que é o chamar, ligar para alguém. Called, ganhou o ed. Called, para ficar ligou, chamou. Well, really easy. We use this for all the people. Nós usamos essa regrinha aí, galera, sem fazer nenhuma diferença de regra para todas as pessoas. Usamos para I, eu, you, você ou vocês, he, que é ele, né? Ele referindo-se a um homem, a um menino, she, ela, mulher, it, que é ele ou ela, coisa, animal, objeto e situação, we, nós, e they, eles e elas. Really easy indeed. Realmente extremamente simples. Here we have some examples. Aqui nós temos exemplos, né, desses verbos regulares, verbos que no presente escrevemos de um jeito, só que no passado, ó, todos ganham ed, super simplicidade, como vimos anteriormente. We have here something to be considered about them. Só que nós temos uma coisinha pequenininha para a gente poder considerar a respeito disso. Por exemplo, verbo regular tem que ganhar ed no final para poder ficar no passado. Wash fica washed. Play fica played. Desse jeito. E se a minha palavra, se o meu verbo regular já termina com a letra E? Será que precisa colocar outro E? Não. Só aproveita esse E que já está aí no finalzinho, coloca D no final, galera, e pronto. Como live, morar, lived, morou, viveu. Dance, dançar, danced, dançou. Ou então palavras que terminam em Y. Só que antes do Y tem uma consoante, ó, como copy, copiar. No passado, copied, copiou. Study, estudar, estudou, studied. O que aconteceu? Tirou esse Y e no lugar colocou IED no final para ficar no passado. Agora, nós temos verbos que quando colocados no passado ficam diferentes demais. São os verbos, ó, irregulares, irregular verbs. Tranquilo também. Nós temos a palavra to go, que significa ir. E para poder falar fui, foi, foram, went, ficou diferente. See, que é ver. Para poder ficar no passado, viu, vi, viram, saw. Agora, to do, fazer. No passado, fiz, did. O to come, que é vir. Para poder dizer veio, came. Tranquilo. Verbos irregulares, aqueles que no presente a gente escreve de um jeito, só que no passado fica totalmente diferente. Aqui alguns exemplos deles, de verbos irregulares, no presente de um jeito, só que no passado fica totalmente diferente. E como montar a pergunta e dar resposta? Tranquilo. Para poder montar a pergunta e dar resposta, a gente pede a ajuda da palavra did. Com o did, é uma palavra que eu uso para fazer pergunta e dar resposta. Como aqui, ó. Did you work on Saturday? Você trabalhou no sábado?
Yes, I did. I worked all day. Sim, eu trabalhei o dia inteiro. No, I didn't. I didn't work at all. Não, eu não trabalhei. Eu não trabalhei o dia inteiro. Não trabalhei de maneira nenhuma. Galera, esse uso da expressão did, com isso, a gente garante pergunta e resposta a respeito do passado em língua inglesa. So, it was really special to get to know this knowledge with you. Muito especial ter esse conhecimento com vocês. I hope you have enjoyed. Espero que tenham gostado. All the best for you. See you there. Tudo de bom e até lá, galera.